Hoje estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 25, Ouvirás de Certo. E quem irá contribuir com o estudo de hoje é o nosso amigo e facilitador Richardson Miranda. Um bom estudo a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a oportunidade de contribuir com os estudos desta casa. Como dito anteriormente, hoje nós faremos o estudo do capítulo 25, que traz: Ouvirás de certo, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Essa primeira parte, ela já nos traz algumas reflexões quanto ao propósito da nossa estada neste plano terreno, que a gente pode remeter ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que ele nos traz que há muitas moradas na casa de meu Pai, e que nos fala dos diferentes mundos evolutivos, que assim sabemos que tem o mundo de primitivo, mundo de provas e expiações, que é este ao qual nós nos encontramos, mundo de regeneração, mundos felizes e angelicais. A partir daí, já vai de encontro essa primeira parte, que ao compreendermos que estamos no segundo mundo de aprendizado, que é um mundo de provas e expiações, que aqui é uma escola e que aqui estamos para aprender e evoluir. E que com este propósito, como somos espíritos na caminhada evolutiva, é uma ilusão nós pensarmos que ao aqui estarmos, nós estaríamos imunes a qualquer investida do mal. A começar por nós compreendermos que por estarmos no segundo plano de evolução, nessa segunda escola, nessa segunda série, que chamamos de mundo de provas e expiações, que aqui ainda prevalece o maior número dos espíritos que aqui estão encarnados, como nós, eles prevalecem ainda espíritos dotados de imperfeições, espíritos ainda que estão num nível evolutivo mais atrasado. E que, sendo assim, são espíritos que são ainda mais ignorantes, que ainda detêm dificuldades de compreenderem os propósitos divinos e, principalmente, de colocá-los em prática. Assim sendo, nós pensarmos que, ao estarmos aqui no mundo de provas e expiações, estaríamos imunes às investidas do mal, isso é uma mera ilusão. Porque faz parte da própria natureza dos espíritos que aqui estão, como eu disse, esta tendência ainda para o mal. Então, a partir daí, nós já compreendemos que
ao estarmos no mundo de provas e expiações, nós já estamos mais expostos, mais susceptíveis às investidas do mal. Mas aí nós temos que pensar que é um mal que, por mais que nos pareça intencional, é um mal que ele ainda é decorrente dessa ignorância, desse atraso evolutivo. Então, isso traz um certo conforto para nós, porque não é um mal expresso por espíritos que já detêm uma certa compreensão, que detêm aí uma evolução. Porque o próprio processo evolutivo, ele faz, né, com que o espírito vá se despindo dessas roupagens, dessas inclinações, dessas intenções negativas. E é o que nós observamos que nas obras básicas do kardecismo, né, todas nos trazem vários exemplos, como eu citei o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mundos mais avançados, né, os mundos evolutivos, como o mundo de regeneração, felizes e angelicais, naturalmente os espíritos que já atingem esta condição evolutiva, naturalmente esses espíritos lá, o mal já praticamente não prevalece. As más intenções, inclinações, imperfeições já são bem diminutas, bem reduzidas e alguns praticamente inexistentes. Então lá prevalece a luz, prevalece o bem. Então, porque isso já faz parte da natureza desses espíritos que já atingiram essa condição evolutiva. Então, quando aqui nos traz esta questão de que se te encontras realmente empenhados na execução do bem, ouverás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sobre o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Aí nos traz essa reflexão de que o Cristo veio nos trazer tantos ensinamentos para que assim nos seja possível aprender, nos transformar, colocar em prática e evoluir. Então isso também quer nos dizer que, apesar de estarmos aqui no mundo de provas e expiações, como eu disse, que infelizmente pela natureza dos espíritos que aqui estão, ainda prevalece o mal, as más inclinações, e que mesmo que nós estejamos nos dedicando ao aprendizado, ao fazer o bem, nós não ficamos imunes a essas influências do mal, a essas investidas do mal, mas não significa que nós estejamos sozinhos. A própria vinda do Cristo, Ele ainda, continua entre nós, por meio dos seus ensinamentos, dos seus direcionamentos. Ele continua em nossos corações, continua guiando nas nossas vidas, continua guiando o nosso mundo, esse mundo que ainda é de provas e expiações. Que Ele mesmo disse, onde estiver um ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Que Ele quis dizer que Ele sempre está ao nosso lado.
Ninguém disse que seria fácil, mas é possível e nós temos esse amparo. Nós temos como guia, como líder, o Cristo, esse Espírito de tanta luz, de tanta grandeza espiritual, que está aí, nos amparando. É o nosso mestre, é o nosso guia. E assim como toda a espiritualidade de luz, que vem ao nosso encontro, esses emissários espirituais de luz, que são esses espíritos que, assim como nós, também já passaram por esses diferentes planos evolutivos e já chegaram a um nível de evolução, de esclarecimento, que lhes permitem, em nome do Cristo, enviados por Jesus, a estarem no nosso amparo, a também estarem nos conduzindo, a não nos deixar titubear, a nos deixar cair e nos mostrar que é possível e que nós não estamos sozinhos. Mas que, como se trata de uma escola, de um plano evolutivo, nós, para aprendermos, temos que fazer por nós mesmos. Tudo nos é orientado, direcionado, nós somos instruídos, mas cabe a nós colocarmos todos esses ensinamentos em prática e assim provarmos e expiarmos para nós mesmos que nós adquirimos aquele aprendizado e que assim nos fará, nos transformará, nos lapidará e nos fará evoluir. E aí, até que nós possamos alcançar as próximas etapas de evolução, como o mundo de regeneração, os mundos felizes e angelicais. E aqui nos traz, várias questões para serem refletidas, como também de que serve a fé para o caminho de tanta dor. A fé serve para nos sustentar, porque ter fé, acreditar em Jesus, em todos os espíritos de luz, somente quando as coisas estão dando certo, quando pensamos que estamos bem, que estamos felizes, isso é fácil. Então isso não é fé. Seria mais uma conveniência. Porque fé é realmente o testemunho que damos exatamente no momento que nós estejamos passando pelas provações, pelas expiações, nos momentos de dificuldades, nos momentos de luta, nos momentos que ali nós nos encontramos principalmente com nós mesmos e temos que voltar os nossos olhares para dentro dos nossos corações e buscar tudo aquilo que nos foi ensinado e tentar por nós mesmos colocarmos em prática. Mais uma vez, não significa que estejamos sozinhos, mas é um momento que quem pode fazer somos nós mesmos. E é nesse momento que vem a fé. É o testemunho que fazemos de que, primeiro, nós daremos conta.
que é a fé em nós mesmos. Segundo, que nós não estamos sozinhos. É a fé de que nós estamos amparados espiritualmente e também fisicamente pelos irmãos encarnados que estão ao nosso lado, que também podemos contar com a ajuda deles. E que, mesmo que nós tenhamos que fazer, porque é algo nosso e cada um tem que fazer para aprender e para atestar para si mesmo que aprendeu, não significa que nós tenhamos que estarmos isolados. Quando falamos de estar sozinhos, é mediante as nossas próprias provas que nós temos que compreendê-las, nós temos que focar não no sofrimento, mas sim no que aquela prova, aquela expiação tem a nos ensinar, que é o que a espiritualidade sempre nos diz, que cada prova, cada expiação durará o tempo necessário para nos proporcionar o aprendizado que precisamos. Então não quer dizer que nós tenhamos que estar sozinhos, no sentido de que nós podemos contar com a presença dos nossos irmãos, né, os nossos amigos, os nossos familiares, que estão também passando pelas suas provações, pelas suas expiações, pelos seus aprendizados, mas um está ali do lado do outro. Um está apoiando o outro. E isso nos dá força, nos dá sustentação. Assim como a espiritualidade também sempre está ao nosso lado. Os nossos benfeitores espirituais, os espíritos amigos, sempre estão ali ao nosso lado, emanando vibrações positivas, nos intuindo, nos direcionando, torcendo por nós, também nos sustentando, mostrando que nós conseguiremos, que é possível, que nós iremos vencer. Então, o testemunho da fé é nesse momento. Então, aqui traz também, se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Quantos de nós chegamos às vezes a pensar, mas como pode? Estou passando tantas dificuldades, por que mereço isso? Onde estão esses benfeitores espirituais, esses amigos que não me ajudam? Onde está Deus? Alguns chegam até a questionar, onde está Deus? Mas Deus está presente em todas as coisas, em nós mesmos. Ele é o ar que respiramos. Os espíritos de luz, os benfeitores espirituais, amigos espirituais estão ao nosso lado. Só que não podem interferir e fazer por nós. Como eu disse anteriormente, eles nos sustentam, nos intuem, nos direcionam, mas eles não podem fazer por nós. Porque se assim eles fizerem, eles tirarão o mérito do aprendizado, o nosso mérito, que temos que aprender por nós mesmos, porque é assim que nós nos aperfeiçoamos e evoluímos. E principalmente, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, mediante as quais, como no livro que André Luiz
nos traz chamado de ação e reação. Através do nosso livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas, e toda escolha é uma ação que vai desencadear uma reação contrária, que seja positiva ou negativa. A única pessoa que pode receber os benefícios, assim como os ônus, somos nós mesmos, porque é o resultado do nosso livre-arbítrio. Então eu até costumo dizer que é a mesma coisa quando vamos aprender a andar de bicicleta. Nós só conseguimos aprender a andar de bicicleta se nós andarmos na bicicleta. No início, aqueles que já sabem, podem ser os nossos instrutores, podem nos explicar, podem estar ali segurando a rabeta da bicicleta, para que nós aprendamos como ter o equilíbrio. Mas vai chegar no momento que é somente com nós mesmos. Nós que vamos ter que pedalar, segurar o guidão e ali aprender como que se anda de bicicleta. Às vezes caímos e machucamos, mas sempre tem alguém ali que vai nos reguer, vai nos estimular e vai nos mostrar que é possível. E aí, a partir das experiências, nós vamos aprendendo até que conseguimos andar sozinhos. Então, isso é um exemplo que traz clareza para a questão de que os nossos benfeitores espirituais não podem fazer por nós. Porque senão eles tirariam o mérito do aprendizado, que é nosso. E se, como eu usei o exemplo da bicicleta, se alguém ficar sempre andando de bicicleta para a gente nunca vai dar conta de andar sozinho. Então eles não podem fazer, mas estão ali. Não quer dizer que nós estamos sozinhos, não. E até que nós aprendamos. Se guardas confianças em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Essa parte traz uma reflexão quanto que nós temos. Se nós tivermos a fé em Jesus, nós iremos compreender que nada dura para sempre. Assim como Santo Agostinho nos trouxe, as dores, as tristezas passam, as alegrias também. O que isso quer dizer? Que tendo a fé em Jesus, por mais pesado que sejam as provas, as expiações, nós temos que ter a clareza de que Ele nos sustentará e que quando alcançarmos o aprendizado necessário, essas provas e as expiações, elas acabam porque elas cumpriram o propósito delas. E nós seguimos Jesus, que nos mostra o verdadeiro caminho e que Ele sempre está conosco e que é possível. Registrarás interrogações como estas a cada passo. É necessário que te reveles a altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Então traz a reflexão de que nós somos espíritos numa experiência humana. Como eu disse no início, somos espíritos que estamos aqui matriculados num plano de aprendizado, no mundo evolutivo. E que se nós focarmos nas questões imediatistas e na temporalidade da carne, nós estamos focando no
que não é mais importante. Nós estamos desviando os nossos verdadeiros propósitos, que é a nossa evolução espiritual. E que tudo que nos é oferecido aqui neste plano terreno, neste mundo evolutivo, são instrumentos, ferramentas para que nós possamos provar, espiar e aprender. Agora, se nós desviarmos o propósito e pensar que é aqui, é a matéria, são os propósitos desse mundo, as ferramentas deste mundo que são o nosso objetivo, nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque nós estamos aqui, como disse, na temporalidade da carne. Somos espíritos reencarnados e cada um com o tempo necessário e com os recursos necessários, desde o próprio corpo físico, que é esse invólucro carnal, que muito gentilmente nos foi emprestado para estarmos aqui, desde todos os recursos intelectuais, sociais, mentais, para que nós, espíritos reencarnados, possamos aproveitar este tempo, esta escola, que é este mundo de provas e expiações, e buscar aquilo que necessitamos de aprendizado e evoluirmos. E aí, ao se desdobrar na questão das reencarnações, isso fica ainda mais claro, porque vemos que esta existência, ela inicia exatamente no momento, em termos de aprendizado e evolução, que nós paramos na anterior. E até onde seguirmos nesta, se porventura viermos a reencarnar depois, dará continuidade onde iremos parar nesta, porque é um aprendizado gradativo, que vai se somando, né, e que vai nos formando. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor, para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Então, o Evangelho, os ensinamentos, não são nada para nos dar vantagem, mas sim são instruções, orientações para nós, como aqui diz, consertarmos a nós mesmos, nos aperfeiçoarmos e seguirmos como roteiro para a nossa prática evolutiva. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo que te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Traz aqui para nós um alerta, uma reflexão sobre as questões da prática mediúnica. Primeiramente, nós temos que refletir que a mediunidade não é selo de qualidade ou de que quem a tenha de uma forma mais aflorada, porque todos temos mediunidade, que é essa sensitividade, essa percepção da nossa verdadeira pátria, que é espiritual, mas alguns têm uma de forma mais aflorada, mas não é selo de qualidade, ou de vantagem, ou de superioridade daquele que a detém. Pelo contrário, a mediunidade é uma ferramenta extra
que é dada principalmente àqueles que são os trabalhadores de última hora, que precisam de fazer hora extra, porque estão com serviço acumulado, estão atrasados aí. E além das provas e expiações que aqui eles vêm com o propósito de tê-las para aprender e evoluir, a mediunidade vem com uma ferramenta ainda extra para poder ajudar a dar a oportunidade de que se possa, através do intercâmbio com o plano espiritual, ajudar aqueles que precisam, sejam encarnados ou desencarnados. Então, é um instrumento para a lavoura do bem, do próximo, não para o bem de si mesmo. Não uma ferramenta para tirar vantagens, para se colocar acima dos outros. Pelo contrário, a mediunidade é algo que é dado porque, de forma gratuita e benevolente, porque é uma ferramenta que nos foi emprestada. Emprestada para ser usada para o bem e livre de quaisquer intenções pessoais. As únicas intenções pessoais que tem na prática da mediunidade é a de utilizá-la como uma ferramenta para ajudar o próximo e assim acabar ajudando a si mesmo. A melhor forma de nos ajudarmos é quando ajudamos o outro. Muitas vezes as respostas para os nossos próprios problemas nós encontramos quando estamos ajudando o outro. Ajudando o outro, nós nos ajudamos. E a mediunidade é uma ferramenta extra de trabalho que deve ser dada de forma gratuita e benevolente aos que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados. Farás da mediunidade, então, essa lavoura para o bem. Converterás o espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Outro detalhe é que tudo que nós façamos na seara espírita, mediúnica, nós não estamos fazendo para ninguém, a não ser para nós mesmos, em termos de responsabilidade, de obrigação e de evolução. Então, toda a prática que nós tivemos mediúnica, da doutrina espírita, da divulgação da doutrina espírita, para que esses conhecimentos, esses esclarecimentos cheguem ao maior número de irmãos e os traga à luz, assim como nos trouxe e nos traz, ela tem que ser feita. Nós não estamos nas casas espíritas, nas práticas mediúnicas, nos trabalhos de assistência social, para agradar alguém, para melhorar alguém, a não ser a nós mesmos. É a oportunidade de trabalho que nos é dada. Nós somos os maiores beneficiados. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calúnie. Amarás os próprios adversários. É muito bonita essa parte, porque eu já até disse em outras oportunidades, eu acho que cabe a gente reafirmar, que amar o bom e o belo é fácil. Mas o verdadeiro propósito do aprendizado e da evolução é nós começarmos a dar conta de amar o feio e o mal, a buscar luz na escuridão e não escuridão na luz.
como muitas vezes nós fazemos, ao sempre olharmos para os nossos irmãos encarnados, os nossos amigos, familiares, conhecidos, e sempre buscarmos o que eles têm de defeito, o que têm de mal. Então, isso significa que nós estamos sintonizados com a escuridão e não com a luz. Que nós estamos buscando escuridão na luz. E o grande segredo é nós conseguimos buscar luz na escuridão. É nós conseguirmos amar o feio. O feio eu não digo esteticamente, mas é o feio no sentido do mal. O nosso irmão que ainda está muito pouco esclarecido. É ele que necessita da nossa benevolência, das nossas orações. Principalmente aqueles que se intitulam, ou nós os intitulamos como os nossos adversários. Estes que necessitam estar na nossa listinha, nos primeiros nomes da nossa listinha da oração, eles precisam estar lá, o nome deles, lá no início. Porque eles que necessitam da nossa luz, da nossa benevolência, do nosso perdão, do nosso amor, porque aqueles que nós já amamos e que sentimos carinho, afeição, esses próprios sentimentos já são uma intenção positiva. Já são luz. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio. Com certeza, é o que nós já refletimos anteriormente. Nós estamos num mundo de provas e expiações, que é um mundo ainda. Atrás deste mundo só vem um mundo primitivo. Então, no mundo de provas e expiações ainda temos espíritos em diferentes estágios evolutivos. Alguns um pouco mais atrasados, próximos até da primitividade, alguns no meio do caminho, mais próximos das condições deste próprio plano de provas e expiações, outros um pouco mais adiantados, próximos já de condições de espíritos que já estão nos mundos de regeneração. Esses diferentes níveis evolutivos já faz com que nós compreendemos, faz com que nós possamos compreender que serão diferentes os comportamentos, as reações, as compreensões, as atitudes. Ilusão nossa acharmos que teremos de uma forma padronizada as reações aos nossos atos, às nossas próprias intenções. Às vezes uma intenção que para nós é algo positivo, para o outro pode ser negativo, para outro pode ser sim compatível e visto como muito positivo. Então isso deixa claro que é sim esperado, este assédio da incompreensão e do escárnio. Porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Olha só, quando Jesus estava lá,
ele, a prova disso, né, a diferença da compreensão, da evolução de todos que estavam ali, que ficaram até atestando realmente esta evolução e esse poder que eles zombavam, falando que se Jesus, ao dizer que era o Filho de Deus, tinha que ele saísse, libertasse da cruz e descesse. Mas hoje nós entendemos que o que é esse poder que Jesus tem, que é o poder do esclarecimento, da evolução e da luz. E que se Jesus, que é um espírito sublime, esse espírito crístico, de dotada grandeza espiritual, foi visto de diferentes maneiras, por alguns com julgamento, condenação, raiva, por outros com amor, carinho e afeição. Por que que nós, então, ilusão é essa, temos essa ilusão de acharmos que conosco seria diferente? Que ao estarmos aqui com esses irmãos em diferentes níveis de evolução, que nós seríamos tratados de forma diferente, ou melhor, ou só tratados com carinho, amor e afeição? Não. Assim como Jesus não foi. E nem por isso ele julgou, nem por isso ele atacou, condenou. Ele somente nos ensinou o amor e principalmente a olhar com amor e compreensão para aqueles que ainda estão na escuridão. E é o que nós devemos fazer. Mediante as dificuldades, a própria incompreensão dos nossos atos, muitas vezes o próprio escárnio, os próprios ataques que nós sofremos ou venhamos a sofrer. É olhar isso com benevolência. É olhar, tentar achar luz na escuridão. É principalmente não trazer o que é do outro para nós. Ou seja, se esse meu irmão está na escuridão, na ignorância, e interpreta minhas atitudes no nível de evolução que ele está, que é dessa escuridão, dessa incompreensão, que eu não faça com que ocorra um ciclo vicioso, onde eu venha a tratá-lo como ele me trate, porque assim eu estarei me colocando no seu mesmo nível. E não é uma questão de vaidade ou orgulho, quando a gente fala nesse sentido de não se colocar no mesmo nível, é de que alguém tem que compreender que o outro ainda não tem condições de nos ver com o bem, com benevolência. Então, cabe a nós, que estamos tentando melhorar e evoluir, olharmos para ele com essa benevolência. Olhar para a luz, para que possa
assim, de uma certa forma, o libertar e nos libertarmos. Então, não trazer a escuridão que é do outro para a gente. Compreender que o outro está no lugar dele e que eu estou no meu lugar. E que assim como antes de eu estar nesta condição, eu também tive meus erros, estive na ignorância, e alguém olhou para mim com benevolência, me guiou, me ajudou. Hoje eu posso fazer isso para outros, assim como ainda existem outros irmãos fazendo isso por nós. Então, que assim possamos refletir sobre esse capítulo, que nós ouviremos, dê certo, e que ele nos traga conforto, aprendizado, para continuarmos a nossa caminhada evolutiva, de luz. E então encerramos o estudo dessa noite da Palavras de Vida Eterna. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e uma boa noite a todos.